A gente sempre houve muitas brincadeiras com relação ao Acre, até porque o Acre, ele paira no inconsciente coletivo das pessoas. Porque é um lugar distante, né? Então pouca gente conhece, eu já fui até lá. Então é natural que quem venha de lá acaba trazendo o Acre. Eu acho que acontece a mesma coisa com a Marina Silva, por exemplo. Assim. Acho que qualquer pessoa que saia do Acre e vá para outra cidade no Brasil levando alguma ideia, com certeza está levando o Acre junto, né? E eu acho que o Acre está muito, acho que no nosso jeito de ser, né? No nosso jeito de falar. O Acre é um lugar muito, muito especial, assim, que possibilitou que, por exemplo, duas gerações diferentes se unissem e começassem a fazer música e dessem início ao Los Porongas, e a partir dessa vivência de banda, esse sonho crescesse e a gente quisesse vir para São Paulo para dar continuidade ao trampo da banda. Então eu acredito muito nisso, assim, que eu acho que onde a gente for, a gente sempre vai estar levando o Acre junto com a gente. Eu acho que o processo de criação, de produção desse nosso segundo disco, o segundo Depois do Silêncio, ele aconteceu no período em que nós estávamos nos adaptando a uma nova realidade na nossa vida, que foi essa mudança de sair do Acre e vir para São Paulo com a banda, né? E essa mudança é muito profunda porque ela não foi só uma mudança de cidade, né? Assim, as nossas vidas mudaram completamente. A gente no Acre, cada um tinha o seu emprego, tinha sua casa, e aí de repente a gente, por conta desse sonho do rock and roll, a gente se mudou para São Paulo e todo mundo passou a morar junto no mesmo apartamento. E esse segundo disco ele foi concebido nesse processo, né? A gente, quando se mudou para São Paulo, achava que ia compor uma música por semana. E os 2 primeiros anos a gente não conseguiu compor nada. Só depois de 2 anos aqui é que a gente começou a trabalhar o disco, a surgirem as primeiras ideias, a gente foi contemplado pelo projeto Pixinguinha, e isso possibilitou que a gente comprasse vários equipamentos e montasse um home studio em casa. E isso deu uma grande força assim, pro trabalho rolar, porque a gente podia produzir em casa, né? Então esse disco foi pré-produzido todo em casa, com o João Eduardo, que é o ex-guitarrista da banda. Depois do lançamento do disco, ele acabou decidindo tocar projetos próprios, mas o fato é que a gente fez essa pré-produção nesse período de adaptação. Assim. Depois de 4 anos aqui em São Paulo, a gente tem a sensação de que está chegando na cidade agora. Assim. E o disco fala muito sobre isso, assim, né? Sobre a era das incertezas que a gente vive. Assim. Ser artista hoje no Brasil, né, assim, hoje você não conta mais com a estrutura das grandes gravadoras, assim, o mercado mudou, o mundo mudou, né, assim, o jeito de fazer é diferente, mas a gente vive um tempo tão maluco, assim, que a gente teve durante muito tempo, durante o processo de produção do disco, claro, o medo do segundo disco, né, afinal de contas o nosso primeiro disco foi muito bem recebido. Entrou na lista da Rolling Stone dos 25 melhores discos de 2007. Então já tinha uma pressão, acho que nossa mesmo, assim, para fazer um bom trabalho. E o disco foi super bem recebido, assim, ganhou até 3,5 na Rolling Stone. Mas eu acho que ele, assim, as letras, assim, refletem muito essa era das incertezas que a gente vive, né? Para tu ter uma ideia, tipo, a gente fez um disco, o disco ficou melhor cotado do que o primeiro disco, foi super bem recebido, gravamos videoclipe, estamos morando em São Paulo, e isso não nos levou a nenhum dos grandes festivais que aconteceram no Brasil, SWU, o Planeta Terra, o Rock in Rio, não nos levou a nenhum dos festivais da Abrafim, do Circuito Fora do Eixo, sendo que é um circuito que a gente já fez até com o primeiro disco. A gente mesmo com o clipe também não estava no VMB, e independente disso, a banda foi um dos anos em que a banda mais fez shows
em que a banda mais viajou partindo daqui de São Paulo. Esse foi um dos grandes motivos da gente se mudar para cá, né? Assim, poder ficar mais fácil de se locomover. E isso não diminuiu. Assim, a gente teve um integrante que saiu da banda, teve uma mudança dentro da banda, e isso de maneira nenhuma assim, diminuiu a nossa vontade de fazer canções, de continuar tocando, né? Uma vez eu vi uma entrevista do Otto, ele dizendo que, rapaz, quando o cara tem uma banda e tem o seu público, ele tem o que é mais difícil, né? Assim, que você tem como fazer o que mais te realiza e compartilhar isso com quem está interessado. Então eu acho que esse disco ele reflete muito esse tempo que a gente está vivendo, onde você não tem mais um caminho, né? São na verdade vários caminhos, né? É um outro conceito que eu acho que tá que a arte para acontecer ela precisa na verdade estar adaptada a esse tempo que a gente vive, que é um tempo que você não tem mais como pegar uma aposta, pegar uma grana e dizer eu vou fazer isso aqui, vou fazer esse artista acontecer, né? Eu acho que é mais uma caminhada mesmo, assim, a gente sente isso desde que a gente chegou aqui em São Paulo. E esse disco eu acho que ele representa isso também, essa caminhada e essa construção lenta e gradual. Esse disco, diferente do primeiro, esse é um disco que tem muitas participações especiais, assim. Ele representa bem a nossa adaptação a São Paulo. Então tem muita gente que a gente conheceu em São Paulo que participa do disco. Tem uma faixa Longo Passeio que tem a participação do Maurício Pereira e de um coro de 20 amigos, artistas, Zeca Viana, Daniel Groove, gente que a gente conheceu aqui em São Paulo nessa lida, nesse sonho de música. E um dos convidados do disco é o Hélio Flanders, amigo da gente. A gente se conheceu num festival que a gente ajudava a produzir no Acre, o Festival Varadouro. A Vanguard foi de busão de Cuiabá pra lá, e eu fui buscar o Elinho na rodoviária. Foi lá que a gente se conheceu. E de lá pra cá a gente tem uma amizade muito bonita, assim, muito de uma inspiração recíproca, né? Assim, todo mundo na banda admira muito o trabalho da Vanguard e o trabalho do Elinho como compositor, né? Como poeta. E quando a gente compôs Mais Difícil, a gente sentiu que tinha muito a ver com o Hélio. Tanto que, na hora que a gente foi gravar, o Hélio é quem abre a canção, não sou eu. Porque é exatamente o clima, o ambiente, assim, a textura da canção, a região vocal. E mesmo o que está sendo dito na canção tem muito a ver com coisas que a gente viveu. Eu acho que qualquer um que tem uma banda, se perguntar isso pro pessoal do Pública, do Pata de Elefante, dos Sabonetes, enfim, pro Sonso, pro Saulo Duarte e a Unidade, pro Madame Satã, pro Jardim das Horas, assim, bandas que saíram das suas cidades e vieram para São Paulo para continuar a carreira, eu acho que você vai ter muita coisa em comum. E Mais Difícil a nossa Não Existe Amor em SP, saca, assim, porque fala muito sobre isso mesmo, sobre você chegar num lugar e ter que se adaptar a ele, sabe, ter que indo abrir as portas, e nem sempre elas estão abertas, né? Você lidar também com estranhamento, que é você sair do seu lugar, onde você já tem um reconhecimento, e começar do zero, que foi chegar em São Paulo. Então é uma canção que a gente divide não só os vocais, a gente divide também, eu acho que os sentimentos que fizeram com que essa canção surgisse, que é mais difícil, né? Olha, pelo jeito é mais difícil. Tudo nesse nosso improviso não parece ser suficiente. E no final das contas, estamos aqui, resistindo.